Oi, meu chapa. E triple changers são bem difíceis de fazer. Ter que fazer 2 modos bons com uma transformação boa é uma coisa. Agora, 3 modos com 2 transformações vai ter alguns sacrifícios. Eu chamo isso de maldição dos 3 modos. Basicamente, ou você vai ter sacrifícios em um dos modos, ou nos 3. E hoje vamos falar de uma figura que representa bem isso. O primeiro triple changer da linha Classics. Então é um conceito novo com um desafio bem difícil de fazer. Será que o designer Takashi Kunihiro conseguiu fazer um bom trabalho? Ou será que saiu cagado, igual o Unicron da Haslab que ele fez? Bem, para começar vamos falar do modo espaçonave, já que ele vinha nesse modo fora da caixa. O detalhamento dele tá muito bom. Tem muito detalhe esculpido e elevado, que dá uma profundidade boa para ele. Claro que comparando com uma figura moderna, ele não vai ser tão detalhado assim. Mas para a primeira linha Shug da Hasbro, não tá ruim. Foi uma boa época para ser um fã de Transformers, já que tinha Alternators, Classics, os quadrinhos da IDW, e o primeiro filme do Michael Bay tava vindo por aí. Então a gente tava vendo muita coisa nova todo ano. Não estava sendo a única coisa que a gente tinha, e sim uma das muitas coisas que a gente tinha. E agora voltando para a figura de novo, já que eu dei um TDAH fudido agora. Tem algumas partes que a pintura foi aplicada em uma camada grossa e que não dá para ver os detalhes. Que é um baita do negativo, já que se fosse aplicado direito ia ficar bem bonito, as asas sendo roxas. Outro negativo que nesse caso é meio inevitável é que a parte da frente do trem tá bem aqui do lado. Mas aqui é entendível pelo que ele tem que fazer. Aqui tá ele com o Ramjet Henkei, o Barricade do primeiro filme e o Blitzwing de Animated. Outro triple changer com vários sacrifícios. E esses sacrifícios são principalmente para facilitar uma bela e intuitiva transformação. Beleza, primeira transformação. E primeira coisa que eu quero falar eu vou trazer aqui o Blitzwing aqui só para demonstrar o que eu tô falando. Que nesses primeiros triple changers que a gente teve, eu tô começando a perceber um pouco de um padrão. Eu só tenho 2, mas mesmo vendo, por exemplo, o Octane, ou Octane, que foi lançado naquela mesma época, eu acho que eu consigo ver um padrão. Por que aqui o Blitzwing? Aqui toda essa parte aqui é a parte da frente do tanque, certo? Só que quando você vai pro modo jato, a parte da frente está aqui atrás. No Octane, ou como ele foi chamado na época, Tankor, mesma coisa. Uma frente era o modo veículo e daí a traseira era o outro modo. O Sr. Astrotrem aqui é a mesma coisa. Essa aqui é a frente do modo nave e tudo daqui para trás vai ser a frente do modo trem. Mas agora, a transformação desse cara, você tem que recolher o trem de pouso, que é um negócio que eu amo que ele tem. Hoje em dia é até uma raridade ver jatos com rodinhas mesmo. Daí aqui atrás você pode abrir isso daqui e trazer tudo isso daqui para trás. Isso aqui vai girar. Daí aqui embaixo você tem opções. Você pode só trazer isso daqui para um lado, ou você pode separar isso aqui no meio como se fosse ir para o modo robô. Mas eu vou deixar só assim por enquanto. Então daí a gente separa a cabine aqui do trem. Tem que girar e vir aqui para frente. Daí você encaixa os 2 braços assim juntos. Daí aqui você tem esses pinos e esses buracos, que daí é só você coincidir os 2. Daí essa parte vem para baixo. Isso aqui não encaixa em nenhum lugar, mas também. E aqui temos o Astrotrem. Ok, vamos lá. Essa transformação é muito boa. Tudo aqui se encaixa direitinho e dá pra você fazer fora de ordem o quanto você quiser, que mesmo assim você chega no resultado final. Mas esse cara é muito bonito aqui. A cabine tem aquele problema da pintura que eu falei, mas ainda assim tá bom. Além de ter essa transição meio brusca do modo trem pro resto do modo jato.
Porém, isso não me incomoda tanto assim, já que dá pra ver qual é o modo bom desse cara. Tirando o modo robô, que a gente vai falar mais tarde. Eu tenho que me distrair com alguma coisa pra eu não fazer piada com o mineiro, comparações de tamanho. Ramjet, Barricade, Blitzwing. E aqui dá pra ver um contraste entre esses dois. Porque esse Blitzwing tem um modo tanque bom, um modo jato ok e um modo robô bom. Já o Astrotrain tem um modo nave ok, o modo trem muito bom e um modo robô que falaremos depois dessa transformação. Muito bem, modo robô. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer é abrir essas partes daqui de trás. E o que eu costumo já fazer é abrir a cabine daqui. Isso tudo vai girar para cá, sim. Aqui, a gente já gira isso daqui para cá. E a gente pode separar para a gente ter a gravata dele. Daí aqui os braços, você sobe isso daqui. Daí aqui, essa parte vai estender para cima. E vai ficar assim. Claro, mesma coisa do outro lado. Daí aqui atrás tem esse compartimento para tirar a cabeça dele. E tudo isso daqui vai colapsar aqui nas costas para formar as asinhas dele. Daí vocês vão ver umas similaridades aqui com Combiner Wars. Porque toda essa parte aqui de baixo vai estender assim. E daí essas partes aqui vão abrir, girar e vir para cá. E daí tem um encaixe aqui em cima. E do outro lado tem um buraco. Daí você traz essas partes aqui para frente. Daí você separa. Por que eu falei que isso aqui é similar a Combiner Wars? É porque esse estilo de transformação aqui é bem similar ao molde do helicóptero de Combiner Wars. A única diferença é que aqui, ao invés de você colapsar, você abre e traz assim para dentro. Daí o resto da transformação é a mesma coisa. Você traz para cá e fecha em cima. É o mesmo esquema de transformação que esse cara, só que sem esses deslizadores que esse cara tem. Então é uma boa transformação. Eu achei ela bem engenhosa. E agora vamos dar uma olhada nesse modo robô. Agora sim, o modo robô. Uma das partes mais controversas dessa figura. A maioria das críticas estão concentradas em duas áreas: a escultura e a articulação. A primeira é por conta desse molde ser de 2006, ou seja, essa figura tem 18 anos de idade. Então, comparando ela com figuras modernas, a escultura vai parecer pior em comparação. Primeiro porque ele tem pedaços dos dois modos veículos aqui, que daí dá dicas de como ele se transforma. E eu amo isso. Fazer a figura realmente parecer que se transforma, ao invés de parecer que está envergonhado de ser um Transformer. Sim, ele não é parecido com o desenho original, mas ele é melhor que aquele desenho original. Porque, primeiro de tudo, ele tem pés, ao invés de nada. E também que ele tem essas ombreiras que deixam ele bem mais imponente. E também uma das marcas registradas de um Astrotrain bom, ele tem uma gravata. Além dessas asas que dão uma presença a mais para ele. Mas isso aí é toda figura que tem asas, então... Mas nesse cara tem outro fator. O quão único ele era naquela época. Porque por muito tempo na linha Classics a gente tinha 3.000 Seekers, 2 Megatrons e esse cara. Então, ele era o veículo aéreo dos Decepticons que não era um Seeker. Mas daí depois veio Universe, Generations, que expandiram mais os Decepticons, e ele foi ficando para trás. Porém, ele ainda é o meu Astrotrain favorito. Isso não quer dizer que ele é perfeito, já que ele tem alguns problemas na articulação. Agora, articulação. Ai. Eu vou tentar explicar direito esse negócio aqui. Que, basicamente, vou trazer o Blades aqui mesmo. Em uma junta normal, dá para ir para frente e dá para ir para fora.
Mas eu posso fazer os dois ao mesmo tempo. Assim. Que daí posar fica daí um pouquinho mais orgânico de se fazer. Nesse cara, eu quero colocar a perna pra frente. Beleza. Agora eu quero botar ela pra fora. Ele literalmente não tem a junta. Porque dá pra ver aqui esse pino, que é pra junta ir pra frente. Daí a junta pra ir pra fora é essa aqui. Então, ele fica um pouquinho limitado nessa parte. Daí, tem a rotação aqui debaixo do joelho, sim. Mas eu acho que eles podiam pôr a rotação aqui um pouquinho mais pra cima, pra poder, sei lá, pelo menos deixar um pouquinho melhor. Mas, considerando o jeito aqui que isso aqui tá construído, eu até entendo. Mas ele também tem aqui o joelho, que vai até mais ou menos 90 graus. Os braços estão em ball joints, eles podem girar, só que a asa aqui bloqueia eles. Para fora pode ir até aqui. E a rotação e o cotovelo estão na mesma junta, basicamente. E é claro, né, a cabeça está em uma ball joint. Então quando a gente fala de articulação, ele está extremamente datado. E eu não digo datado, por exemplo, esse cara comparado com uma figura de 2023 ou alguma coisa assim. Eu tô falando até em coisas que foram lançadas um ano depois dele. Que esse cara já tem as ball joints aqui no pé, uma rotação mais em cima, um braço menos estranho, algumas coisinhas aqui no pé. E até mesmo uma rotação aqui no pulso, que não era comum, mas já tinha algumas figuras que tinham, sabe? Então, ele ficou meio datado, mas foi como eu falei. Esse aqui foi o primeiro triple changer. Então, eu dou um pouquinho de folga nessa parte. Eu dou um pouquinho de folga pra ele, mais por conta de ser um conceito novo. Então, eu acho que eles não queriam ficar tão criativos nessa parte. Mas mesmo com tudo isso, eu ainda amo ele. A transformação é bem legal e ele fica bem bonito em uma prateleira. Mesmo ele não sendo tão grande assim. Aqui tá o Ramjet, Barricade e Blitzwing. Mas bem, eu acho que é isso. Esse cara, no final, eu vou acabar dando um... Vamos dar um 8 de 10. Porque eu vou dar um pouquinho de... Eu vou ser um pouquinho mais leve com ele por ele ser o primeiro triple change disso tudo. E ele ainda assim é uma figura muito boa. Se você conseguir achar ele por um preço bom, eu recomendo você pegar ele. Só não pegue ele selado na caixa. Procura pegar ele usado, que daí você vai economizar pelo menos um pouquinho de dinheiro. E bem, na próxima review a gente vai ir um pouquinho mais em filosofia. Porque eu quero ver se vale a pena uma figura ter um grande sacrifício para o resto ser bom, ou vários sacrifícios pequenos para o final ser decente. E sim, eu sei que na última review eu falei que eu não ia fazer projetos tão grandes assim por um tempo, mas foda-se.